Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: então o Senhor, repete comigo, diga assim: Senhor. Lembra bem dessa palavra aí. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Que Deus nos abençoe por sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de falar sobre 3 coisas muito importantes que devem permear, ou que seja, você não deve ser alienado delas, separado, distanciado, alongado dessas 3 coisas. Antes, elas devem de fazer parte da sua vida, fazer parte do seu dia a dia. A primeira é a voz profética de Deus. Diga comigo: a voz profética de Deus. A segunda coisa é você entender as revelações de Deus. Diga comigo: entender as revelações de Deus. Se você compreender esses 2 ambientes, de ouvir a voz do Senhor, obedecer, se mover por ambientes proféticos e ambientes de revelação, o que vai acontecer? As bênçãos de Deus te alcançarão. Diga assim, diga comigo: as bênçãos de Deus me alcançarão. Eu quero falar da importância de a gente entender esses 3 ambientes, que eles sejam partes, ou que eles façam parte da nossa vida, façam parte do cotidiano, daquilo que mesmo andando no sobrenatural sejam naturais para nós. Primeiro, entender sobre a voz profética de Deus. Aqui eu usei o exemplo de Abrão. Abrão, um homem com 75 anos, quando Deus falou com ele. É interessante que 75 anos de idade não é mais expectativa de mudança para ninguém. Todo mundo que já chega nessa idade, ele já está assenhorado dentro daquilo que são suas seguranças, enraizado, né? Já está enraizado dentro da família, dos amigos, da terra e de tantas coisas que fazem parte da sua vida. Mas é nesse tempo que Deus chega para Abraão e diz que vai ter algo novo, ou seja, tudo será novo para Abraão. E eu quero aproveitar a mensagem dessa noite, ser um profeta de Deus, para dizer algumas coisas de perspectiva para você. Ainda esse final de ano serão tempos de Deus falar com você, mas a próxima estação, o próximo ano, a próxima década vai ser um tudo novo para você também, ou Deus falando coisas novas para você. E aí a gente precisa entender o seguinte: primeiro, conhecer a história desse homem que Deus chamou, como eram as suas raízes, a sua segurança emocional, financeira, a sua profissão. Abrão, segundo os mais estudiosos, ele era um astrônomo, ou seja, nos dias de hoje a sua profissão seria, ele seria um cientista, uma pessoa com cursos superiores, com doutorado. Astronomia é aquele curso onde as pessoas estudam como são formados os astros, os cometas, enfim, aquilo que está no espaço, as coisas que Deus criou, como são as suas formações. Essa é a ciência da astronomia que estuda isso. Então Abraão, ele era um cientista já na sua época. E agora Deus diz que ele tem que sair de tudo isso, de todas as suas inseguranças, da sua profissão, da sua parentela. E parece que Abraão, ele era um tiozão legal, né? Porque ele até desobedece a Deus e acaba levando seu sobrinho Ló com ele. Ele era muito ligado com a família, porque no episódio de Ló lá, depois quando é preso pelos reis de Sodoma, Abraão vai lá com 300 homens e vence um exército extremamente preparado de milhares de pessoas e resgata o seu sobrinho Ló. Agora,
Deus chega para um homem que está enraizado em todas essas coisas: idade, família, profissão, e diz assim: eu tenho uma terra nova, eu tenho um novo para você, uma estação nova, eu tenho a terra de Canaã, deixa tudo isso que eu vou te mostrar coisas novas. Primeiro, para a gente obedecer Deus, a gente precisa entender essa questão da voz profética de Deus. Quando a gente fala a palavra Deus da maneira genérica, todo mundo entende nas mesmas proporções. Ou seja, você que nasceu de novo, como as pessoas no mundo. Deus, Ele é Deus para todo mundo, mesmo para aqueles que não acreditam em Deus. Deus acaba sendo Deus, porque o crer não muda Deus, muda você. E é interessante que quando Deus fala profeticamente com um homem ou mulher na Bíblia, nunca se usa a expressão Deus, sempre usa a expressão Senhor, porque Deus, Ele é Deus. Agora, Senhor, Ele é daqueles que se submetem a Ele, daqueles que se colocam debaixo do seu manto, da sua voz, do seu comando, da sua ordem. E aí é importante a gente entender isso, querido. Se nós nos reunimos essa noite aqui por causa de Deus, ou por causa do nosso Senhor Deus, se realmente Ele tem o domínio, o comando da nossa vida, e se Ele falar comigo e com você nessa noite, nós vamos colocar em prática. Ou nós vamos deixar que as tradições, os enraizamentos nossos, as nossas seguranças falam mais alto do que o senhorio de Jesus. É interessante que Jesus falou sobre isso. Ele diz: não adianta me chamar de Senhor, Senhor, Lucas 6, e não fazer o que eu mando. Jesus disse: cuidem como ouvem a voz do Senhor. É interessante que a igreja, queridos, ela gosta de Jesus mais como Salvador. E a maioria das pessoas recebem Jesus como Salvador e vão viver uma vida na eternidade por causa da graça, e que a graça os alcançou e os salvou, os perdoou. Mas aqui na terra eles vivem sem comando divino, eles não ouvem a voz do Senhor. Eles até se intoxicam de ambientes religiosos, até têm atividades religiosas às vezes intensas, mas não ouvem a voz do Senhor. E é muito importante, quando a gente fala o Senhor falou comigo, não coloca de uma maneira genérica, Deus estava lá, porque Deus, mesmo que você não acredita que Ele está num lugar, Ele estará lá. Agora, quando você ouve a voz do Senhor, aí é uma diferença. Jesus, Ele não está mais numa posição de Salvador. Jesus, Ele passou por isso. Há 2000 anos atrás, Jesus veio, Cristo se desfez da sua divindade, se esvaziou dela, se fez homem, e como um homem sem pecado, Cordeiro perfeito, Ele propiciou para nós o sacrifício perfeito, e se tornou o Cordeiro da nossa salvação. Então Jesus, em um só sacrifício, de uma vez por toda, pagou todos os nossos pecados. Mas agora Jesus não está mais numa posição de Salvador. Jesus está à direita de Deus no céu, numa posição de Senhor. Ele tem liberado para todos aqueles que invocarem no seu nome serem salvos, o seu sacrifício, que de uma vez por todas se encerrou num sacrifício só em Cristo Jesus. Mas agora, quando Jesus se refere a nós, principalmente numa voz profética, Ele não é um ambiente de salvação da eternidade só, Ele também tem um comando para dirigir a nossa vida diariamente. E aí nós precisamos entender isso. Por que Abraão é contado na história como o pai da fé? Porque Abraão obedeceu o Senhor. Diga comigo: Abraão obedeceu o Senhor. E queridos, o que vai fazer diferença na sua vida é se você ouvir
a voz do Senhor e obedecê-la. Diga comigo: ouvir e obedecer. Porque se você estiver num ambiente como hoje, Deus pode mudar a história da sua vida. Deus falando com você, Deus pode mudar toda a perspectiva, mesmo nesse ambiente de maldade que está no mundo, mesmo nesse ambiente de pandemia, mesmo nesse ambiente viral, mesmo nesse ambiente de economias em catástrofes. Mesmo assim, Deus tem um poder para te levar em lugares novos, te mostrar uma terra de Canaã, te mostrar um lugar de uma terra prometida. Agora, muitas vezes essa voz precisa arrancar a gente de lugares com raiz e tudo, onde nós depositamos a nossa confiança. Deus, quando Ele fala profético, de maneira profética, Deus está falando de um tempo que você não está, mas que você pode chegar a viver nele. Deus, por causa daquilo que são seus atributos, como onisciência, onipresença, Deus conhece tudo e está em tudo no mesmo lugar. Ou seja, Deus está presente aqui. Mas naquilo que Deus profetizar para você essa noite, para daqui 5, 10 anos, Deus, você não está lá ainda, mas Deus já está lá. Porque a soberania de Deus não se limita ao seu tempo. Você está limitado ao tempo, não Deus. Por isso que Deus pode contar uma história sobre a sua vida que não aconteceu. É o único que tem condições de contar a sua história de trás para frente. Por isso Ele tem autoridade nessa noite para dizer, para arrancar, para mover, para falar coisas que a nós parece absurdo, mas Deus, na sua soberania, tem esse poder porque Ele é Deus. Toda vez que eu cresci como ser humano, como marido, como pai, como amigo, como ministério, finanças e qualquer outra área de crescimento na minha vida, sempre acompanhou um evento novo. Eu lembro quando eu mudei para os Estados Unidos, 97, 24 anos atrás, vai fazer agora em janeiro. Eu estava bem no Brasil, Deus estava abençoando o nosso ministério, e aí Deus fala assim: eu quero que você vá para a América. Mas as minhas seguranças estavam aqui. Aqui estava a minha família, aqui estavam os meus bens, aqui estavam as pessoas que eu conhecia. Ainda que a gente sabe que as pessoas depois de um tempo sabem os defeitos da gente, e mesmo assim suportam a gente, e acaba sendo seguranças emocionais. Mas aquela voz disse: eu quero mudar você, mas eu não quero que cortar a raiz, eu quero arrancar você com raiz de tudo. E eu lembro que quando nós mudamos para a América, nós vendemos tudo o que tínhamos no Brasil. E é interessante que tudo que eu vendi foi para crente, e nenhum crente me pagou o que eu vendi para ele. E aí, crente você não pode amaldiçoar, crente você não pode levar na justiça, mas o que você pode fazer é perdoar. E eu estava na América do Norte, e eu tinha confiança de que eu ia receber esses valores, ao menos para mim me estabelecer, comprar um carro lá e tal. Mas nada disso aconteceu. Então o diabo começou a dizer: foi invenção da sua cabeça, você que fez isso. E aí você começa a pensar em desistir. Eu lembro que eu estava numa agência de carro, tentando comprar um carro, mas me faltava um documento na época que chamava Social Security, ou seja, um tipo de CPF no Brasil, que é o teu registro financeiro. E por causa disso eu não pude comprar um carro. Eu estava sentado muito triste, no meu coração já pensando em desistir, voltar para o Brasil. E aí eu vi um adágio escrito na parede daquela agência de automóvel, dizendo assim: ó, no fim tudo dá certo. Se não deu certo ainda é porque não está no fim. Aí eu pensei: meu Deus, então esse negócio não está no fim, eu vou mais longe. Eu falei para aquele revendedor: quem que financia carro aqui?
Ele falou: o banco? Eu falei: não, mas eu quero saber uma agência, um gerente, eu não conheço nada, me dá uma dica aí. Aí ele marcou uma entrevista com o gerente do banco no outro dia. No outro dia eu fui num banco nos Estados Unidos. Eu cheguei, aquele homem, gerente americano, 2 metros de altura, me cumprimentou, e eu comecei a falar a minha história para ele. Eu disse: olha, eu sou um pastor, eu morava no Brasil e Deus me mandou para esse país. Eu vendi as coisas no Brasil e eu não recebi, provavelmente não vou receber, mas eu preciso comprar um carro. E eu não tenho, aí eu expliquei, não tenho Social Security, não tenho esse número. E quando eu ia falando, aquele homem foi fechando a cara, assim, sem nenhum sinal, sabe, um rosto de pedra. Quando eu terminei de falar, eu pensei: bom, ele vai me mandar prender agora. Ele olhou para mim, muito sério, e disse: senhor Gruber, foi Deus que te mandou para esse país? Eu disse: foi Deus que me mandou. Então, se foi Deus quem te mandou, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, mas por causa de Deus, eu vou financiar esse carro no meu Social Security. Eu vou te emprestar o meu nome para financiar esse carro. Aí ele falou: que carro que você quer? Eu falei: bom, agora já Deus está na história, vamos aprofundar a bênção. Eu era louco para comprar uma caminhonete, assim, uma van, né? Ainda não existia isso no Brasil. Estou falando de 24 anos atrás. E era uma van de 3 carreiras de bancos, assim, né? E eu falei: olha, uma van assim tal, e ela custa por volta de $35 mil. Nem pestanejou, ele falou: eu vou te dar um voucher aqui, que é tipo um recibo de crédito, até $35 mil. Você só vai colocar o valor e assinar do carro, e eles vêm receber aqui. O que eu quero dizer nessa noite, querido, que quando a voz de Deus fala com você, eu não sei o que Deus precisa, o que Deus vai mexer lá na frente, mas as coisas sobrenaturais vão acontecer, porque é a voz do Senhor que está no comando. Por isso que, se você ficar só no que você pensar, nas suas seguranças, Deus não tem compromisso com isso. Agora, você precisa obedecer à voz de Deus. Segundo lugar, você precisa, uma vez obedecendo e ouvindo a voz do Senhor, se mover em ambientes de revelação. O que são revelações? Revelação não é você fechar os olhos e imaginar, ver estrelinhas. Não, isso aí é imaginação. Revelação de Deus são ambientes que você compreende aonde Deus está em sua vida e em seu propósito. E aí é muito, muito importante, querido, você ter uma vida de comunhão com Deus, de oração com Deus. Deus não mudou, Deus não tem WhatsApp, Deus não tem nenhuma plataforma digital, Deus não tem isso. Deus tem um coração de relacionamento. Essas coisas nós nos relacionamos uns com os outros, mas Deus ainda, a maneira de se relacionar com Deus ainda são princípios imutáveis, e um deles é oração. Crente que não ora, ele não se move em ambientes de revelações. Segundo lugar, você se envolver com o ambiente de meditação da palavra de Deus. Conhecer a palavra, introduzir a palavra de Deus para dentro do seu coração, até que se forme hermeneuticamente um desenho do que Deus quer para você. Terceiro, crê em ambientes naturais e que Deus se move profeticamente e fala com você. Quarto, ouvir a voz interior do Espírito Santo, Romanos 8,14. Mas todos que são filhos de Deus, esses são assenhorados, guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus. Esse é o ambiente de revelação, de um ambiente sobrenatural. E revelações de Deus te levam para um ambientes novos e te sustentarão com o novo de Deus. Ainda que você pense, querido, o seu sustento não está no seu emprego, não está na economia do país,
não está no dinheiro que você tem na conta. Existe uma coisa maior, um plano maior de Deus, que às vezes até conspira contra tudo isso. A sua segurança e o seu sustento tem que estar em ouvir a voz de Deus, se mover em ambientes de Deus. Porque se a sua crença for de que a economia do mundo precisa sustentar você, você vai estar extremamente limitado em crescimento e em sustentações de Deus. Deus tem coisas que são para você e estão em ambientes e estações novas. Diga comigo: Deus tem para mim coisas que estão em ambientes e estações novas. Quando Deus vai tirar Israel do Egito, Deus poderia abençoar Israel dentro do Egito. Eles já estavam no melhor lugar do mundo, estavam no país mais rico do mundo. Quantas pessoas às vezes saem do Brasil para ir num país mais rico, na Europa, nos Estados Unidos, pensando que lá vai ter uma esperança, aquele dinheiro a mais vai ser o seu sustento. E eles se tornam tão mundanos como qualquer pessoa no mundo. Depois perdem seus casamentos, perdem suas famílias e perdem tantas coisas. Por quê? Porque eles não entenderam um plano divino. Eles foram atrás do plano do mundo e se escravizam. Mesmo em nações ricas, eles são escravos. Aí não tem tempo para a família, não tem tempo para muitas coisas, se tornam escravos. O que eu quero dizer para você: não importa para onde Deus te mandar, você precisa ter uma palavra de Deus para se mover. Você precisa ter ambientes de revelações para se mover. Porque Israel poderia ser abençoado no Egito. Eles estavam na maior economia do mundo. Mas porque Deus quis tirar Israel do Egito e mostrar uma terra nova? Porque a honra ficaria para o Egito e não para o Senhor. Queridos, nós não somos desse mundo, nós estamos nele, passando por ele. E devemos ter um reflexo da ação de Deus em nós. Mas nós pertencemos a um outro mundo. Aleluia! É interessante que sem revelações você pode ter conhecimento onde Deus está, onde Deus esteve, mas você não saberá onde Deus está se movendo no presente. Quantos crentes, querido, não sabem onde Deus está se movendo no casamento? Estão perdendo seus matrimônios. Quantos crentes não sabem onde Deus está se movendo nas finanças? Estão perdendo suas finanças. Quantos crentes não sabem onde Deus está se movendo na sua família, nos seus ministérios, nas suas chamadas, mesmo com ambientes religiosos, em atividades religiosas imensas, mas não sabem aonde Deus está se movendo. Só conhecer aonde Deus esteve é conhecimento, e isso pode te ajudar a você não retroceder. Mas revelações é você entender aonde Deus se move na sua vida, nos seus dias. Antigamente se ouvia muita rádio, e a rádio eram AMs. Não sei se tem alguém desse tempo aí. As rádios AMs eram umas rádios que eram por ondas curtas, né? Então elas às vezes vinham, era muito nítido, de repente elas sumiam. Aí você precisava lá no botão do rádio procurar de novo para sintonizar, senão ficava um chiado assim. Queridos, o mundo mudou. Essas rádios hoje não tem mais valor. Hoje as rádios são todas AM. Tem muito crente que Deus já mudou, se moveu de lugar, e eles estão tentando sintonizar ainda em ondas curtas, enquanto já mudou a coisa. Sabe quantos crentes estão parados, sem sintonia com Deus, pensando que o conhecimento que eles tiveram é suficiente? Não, não é. Queridos, eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia, fui professor de uma universidade, tenho títulos de doutorado, está lá na parede,
Mas isso faz eu entender onde Deus está se movendo? Não. Para que eu entenda onde Deus está se movendo, eu tenho que andar nesses ambientes de revelação e ouvir a voz do Senhor sintonizado para os dias de hoje. A teologia me ensinou onde Deus esteve, as revelações me ensinam onde Deus se move. Para você avançar e acelerar, você precisa todo dia uma ordem nova de Deus. Uma estação nova, uma nova revelação. Porque quando você ouve e você obedece e se move em obediência, Deus vai sustentar você com coisas novas. Aqui nós usamos o caso de Abraão. Note que cada evento de grandeza, de nível que Deus fez subir Abraão, existia uma ordem nova para Abraão. Deixa eu tentar explicar um pouco sobre a revelação para vocês. Um dia Jesus está caminhando com seus discípulos e ele pergunta assim: o que as pessoas dizem que eu sou? Aí cada um deu sua opinião. Olha, uns dizem que você é o carpinteiro, outros dizem que você é o filho do carpinteiro, outros dizem que você é um profeta. Mas de repente um homem chamado Pedro diz assim: não, você não é nada disso, você é o filho do Deus vivo. E aí o que Jesus disse? Pedro, isso aí não é opinião, isso aí foi meu Pai que está no céu que te revelou, isso é revelação. Aí Jesus disse: por ser filho de Deus, eu vim com um propósito nessa terra, eu preciso ir para Jerusalém morrer. E aí Pedro diz o quê? Lembra, um segundo ele teve um ambiente de revelação. Alguns segundos depois, ele já não acreditava mais nessa revelação, porque o diabo veio para combater imediatamente. Deixa eu dizer uma coisa: toda vez que você tiver uma revelação de onde Deus se move, você terá um confronto do diabo para negar isso. Porque o diabo não veio contra os outros que disseram que ele era carpinteiro, que ele era um profeta? Porque os outros estavam falando de opinião a respeito de Deus. Pedro estava falando de revelação. Quando você tem um ambiente de revelação, talvez uma noite como hoje, como qualquer outra noite que você está num ambiente onde há profecias para você, onde há direções de Deus para a sua vida, e você começa a entender as grandezas de Deus e o que você pode se tornar em Deus em coisas grandes. Mas aí quando você pisa para fora e que você vê o mundo natural, aí o diabo chega com tudo e fala: não vai acontecer, com você não. Isso foi muito bonito você ouvir. Deixa eu dizer uma coisa: você precisa aprender também a combater. Toda vez que você tiver uma revelação de Deus a respeito de quem você é em Cristo Jesus, das grandezas que Deus tem com você nessa terra, o diabo vai vir combater para você negar esses ambientes de revelações. Por que Paulo? A Bíblia diz que ele era um homem conhecido nos céus, mas ele também era um homem conhecido no inferno, por causa das suas, diga comigo, revelações. Querido, você não vai ser conhecido no inferno por ter opinião sobre Deus. Cada uma pessoa aí no mundo tem isso. Agora, quando você tiver ambientes de revelações, o combate virá. Eu tenho que acordar todos os dias e lutar contra a minha mente carnal, sobre as grandezas que Deus tem falado sobre a minha chamada, sobre a minha vida. Eu não acordo vendo anjinhos fazendo vento para mim. Eu posso acordar muitas vezes sentindo a presença de Deus, mas você sabe que ao seu derredor existe uma luta ferrenha para você sair desses ambientes da revelação.
Por isso que dentro de nós deve sempre ecoar aquela voz do senhorio de Jesus Cristo, quando Ele diz: filho, eis que tenho para você coisas grandes, coisas que você não pode imaginar ou pensar. Eu tenho poder para fazer muito mais que isso. Essa voz nunca pode deixar de ecoar dentro de você, porque quando você se move pela voz de Deus, em ambientes de revelações de Deus, as bênçãos de Deus te alcançarão. Não é o contrário não, você sair correr atrás de bênçãos, você nunca alcançará elas, porque aí a rota é o contrário. Quando Deus diz em Deuteronômio 28, se atentamente vocês ouvirem a voz do Senhor e obedecerem, caminharem nesses mandamentos, então eu vou dizer como vai ser. Se vocês ficarem em casa, vai ser abençoado. Sair para a rua, vai ser abençoado. Se vocês ir para o campo, vão ser abençoados. Aonde vocês forem, as bênçãos de Deus alcançarão vocês. Vocês emprestarão a muita gente e não tomarão emprestado, não serão escravizados. Queridos, quantos crentes estão em pecado, endividados até o raiz do pescoço, porque não se moveram numa voz de Deus. Só porque existe uma propaganda no mundo que tudo é vendido a 24, 60 vezes, você acha que é Deus que está falando? Não, essa é a voz do mundo. E nós estamos mais aptos a ouvir a voz do mundo do que a ouvir a voz de Deus. Contei aqui um testemunho. Um homem chamado Aristóteles Sócrates Onassis foi o grande milionário antes da era da internet. O grande armador grego, foi o homem mais rico do mundo antes da era do Bill Gates. E um dia, no estúdio de televisão, o entrevistador estava entrevistando ele e perguntou para Onassis: Onassis, como você se tornou o homem mais rico do mundo? Mas diga de maneira simples que o auditório entenda, as pessoas que estão te assistindo pela televisão compreendam como do nada você se tornou o homem mais rico. Diga de maneira bem simples. O Onassis deu uma olhada ao seu redor, de repente ele fixou um olho em uma coisa onde a câmera não estava pegando. Ele disse: estão vendo lá naquele canto uma garrafa de água? Como era tudo muito estático, né? O entrevistador olhou, até que ele viu: não, estou vendo. Aí a câmera também foi lá, olhou, depois de um tempo localizou aquela garrafa de água. Daí falou: sabe qual é a diferença entre mim e as pessoas que não enriqueceram? É que eu sempre enxergo as coisas primeiro. Vocês agora estão enxergando a garrafa de água, mas eu enxerguei primeiro. O que eu quero dizer para vocês, querido? Um Deus que está lá na frente, que tem tudo primeiro para vocês. Por que os crentes não prosperam? Por que as bênçãos de Deus não alcançam? Porque nós não estamos ouvindo, não estamos vendo primeiro as coisas. E o que eu quero ser hoje, um profeta de Deus, não quero trazer nenhuma palavra de condenação, até porque em crente não existe isso. Romanos 8:1, porque agora nenhuma condenação há por aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer para você que mesmo nesse tempo de tanta dificuldade, de que existe uma voz profética do inferno profetizando tanta coisa ruim, mesmo nesse tempo Deus vai te alcançar com bênçãos financeiras. E a maneira disso acontecer é quando você ouve o profético de Deus e se move nisso. Você vai enxergar primeiro coisas novas, passos novos. Porque se você viver só do que você tem, você vai viver igual o museu, falando do seu passado. Sem revelações proféticas, você não entra e nem acelera as bênçãos que Deus tem para você. Queridos, no terminando os tempos, a Bíblia fala de celeridade, de acelerações. E assim como existem acelerações da maldade, Deus diz que tem acelerações na bondade. Quantas pessoas se conhecem que estão parados no tempo? Quantos pastores?
Quantos crentes que pararam no tempo? 10 anos atrás eu fui batizado no Espírito Santo. Você já notou que sempre tem um conflito de gerações? Esses dias eu estava olhando, estava falando com um grupo de ministérios antigos, conhecedores, aonde Deus esteve, extremamente apologéticos em teologias passadas. E aí nós estávamos falando de um moço novo que Deus levantou no Brasil, menino, quase dá para dizer criança, e que está tocando milhões. E um deles disse: quem esse menino pensa que é? Quem esse menino pensa que é para falar coisas de Deus, para liderar uma geração? Ele é novo, ele é verde. E eu disse para ele: interessante. Agora, em termos de obediência, com o pouquinho que ele tem, o tanto que ele está fazendo. E você que tem tanto, parou no tempo. Queridos, não adianta ser museu. Nós temos que estar onde Deus está se movendo. Deus vai abençoar aqueles que se movem com eles, não é aqueles que pararam no tempo. Os duros de coração morrem no deserto, os outros se movem com Deus para a terra prometida. Quando você não obedece esses ambientes de revelação, você fica estagnado nas suas próprias ideias, nas suas próprias forças. Deixa eu contar um pecado meu. 20 anos atrás, eu estava pregando no Rio de Janeiro, estava falando sobre vida no Espírito, sobre ambientes espirituais. E aí chegou um irmão para mim e disse: pastor, ninguém escreveu sobre isso. Escreva um livro sobre isso. E era uma palavra profética de Deus para mim. Mas escrever livro, gente, dá trabalho. Entre você ler, reler, a pessoa corrige, daí tem que ver se não tirou a ideia. Enfim, você tem que ler o mesmo livro seu 10 vezes. E eu pensei, Deus estava agindo tão bem em outras áreas da minha vida. Eu falei, igual a gente faz com o regime: segunda-feira eu começo. E aquele homem, ele foi tão diligente na sua profecia, que eu disse ainda para ele: olha, eu não sei escrever, não tenho prática nisso, escrever livros. Ele falou: pastor, tem um livro do John MacArthur, e esse livro escreve a visão, e eu vou comprar um para te dar. Aí ele não achou, procurou em várias livrarias, e ele foi na casa de um amigo que tinha o livro, pegou emprestado, tirou o xerox do livro inteiro, colocou lá um arame e me deu uma apostila daquele livro. Cheguei em casa, guardei. 2018, 20 anos depois, eu fui acometido de uma doença que a medicina não descobriu o que era. Eu estava morrendo. Já contei esse testemunho aqui. E eu estava tão alinhado com a morte, fisicamente e emocionalmente. A minha casa estava tão alinhado nesse pensamento, que até minha esposa já me olhava com cara de viúva. E eu pensei que eu ia morrer mesmo, gente. Mas aí Deus me trouxe uma cura. E eu sei que eu estou aqui literalmente hoje vivo, respirando, falando por uma graça curadora de Jesus em 2008 na minha vida. 2019, perdão. Fiquei 9 meses. Perdi musculatura, não podia caminhar mais, enfim. Mas aí eu pensei, se Deus me restaurou a vida, eu preciso corrigir algumas vozes de Deus que eu deixei de ouvir. E eu fui mexendo nos meus livros. Eu tenho uma coleção de mais de 2.000 livros que são meus livros pessoais, que eu li, alguns eu reli várias vezes. E mexendo nessa coleção de livros, eu achei aquele livro, Escreve uma Visão. E o irmão teve a obediência a Deus de ter escrito assim: Irineu, pastor Irineu, Deus mandou você escrever o depósito que Ele colocou em você. E eu pensei, Deus, a primeira coisa que eu vou fazer é agora escrever esses livros. E aí em 2019, quando Deus trouxe a cura pelo mês de março, eu comecei a botar em prática. E eu
trouxe 5 livros em evidência até julho de 2019. 4 pequenos livros e mais um livro de 200 páginas. De julho de 2019 a novembro, 4 meses e meio, nós vendemos 10 mil livros. E isso trouxe uma receita enorme. 10 mil livros, 30, 40 pila cada livro, vai te trazer uma receita de 300 a 400 mil reais. E eu estava tomando um café na casa do pastor Luiz Hermínio, a gente é vizinho. E eu disse para ele: Luiz, eu estou admirado como o povo está lendo. Como o povo está lendo. Olha, eu ressuscitei aqui 5 livros e eu vendi 10 mil em 4 meses e meio. E ele disse: Gruber, Deus tem abençoado o nosso ministério de forma extraordinária. São milhares de livros que nós vendemos. E aí eu fiquei imaginando, eu disse para ele: Luiz, eu te conheço já há muitos anos, quando eu te carreguei, quando você não era ninguém. Mas aí Deus engrandeceu você. Hoje você está vendendo talvez mais de 100 mil livros por ano. Mas eu fico só na minha experiência. Se eu tivesse vendido a cada meio ano 10 mil livros, num ano seriam 20 mil livros. Em 20 anos seriam 400 mil livros. 400 mil livros a 30 reais seriam 12 milhões de reais que eu perdi por ter desobedecido uma voz profética de Deus. Queridos, quantos crentes que estão chorando as pitangas, e a solução já está dentro dele, a voz profética de Deus já está dentro dele. E aí sempre se deixa para segunda-feira, depois eu faço. Não, quando Deus falou para Abraão: sai, e não foi Deus, foi o Senhor Deus, sai, ele teve que sair. O que eu quero dizer como profeta, hoje Deus vai ressuscitar as vozes proféticas que Ele falou sobre você, que Deus quer levar você para lugares novos. Se você quer crescer da maneira de Deus, eu vou usar aqui o profeta Elias, eu vou caminhando para o encerramento. Quem está recebendo a palavra de Deus hoje? 1 Reis 17:5, o profeta, Deus fala com Elias, ele diz assim: e Elias, fez o que o Senhor lhe tinha dito. Note que Deus, quando fala com o homem, ele não fala como Deus, ele fala como o Senhor. Que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste de Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. A terra passava por uma pandemia, ou seja, por uma terrível seca. Os animais estavam morrendo de fome. Não eram os seres humanos só, os animais. Pensa numa coisa muitas vezes multiplicada do que nós estamos vivendo, aonde um pedaço de pão era disputado. A fome era tão grande que os registros dizem que muitas pessoas se alimentavam das próprias pessoas que morriam para não morrer também. Agora é interessante, Deus fala para Elias, e Elias obedece, e Deus sustenta ele naquele ambiente terrível, naquele ambiente de pandemia, de seca, de doença, de falta de tudo. Elias estava numa churrascaria. Mas aí Deus pensa que não é só você que Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar e usar a sua vida para abençoar outros. E então Deus diz assim: Elias, esse riachozinho vai secar, acabou a sua mamata aqui. Eu vou enviar agora, eu quero que você vá a Serepta de Sidom. Você vai para uma cidade. Mas Deus estava mandando Elias para um lugar mais mortal ainda. Ali no riacho era só ele. Lá em Serepta de Sidom existia uma cidade com gente morrendo, disputando a vida. Olha o que diz o texto: algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Diga comigo: a palavra do Senhor
vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom, fique por lá, que eu ordenei uma viúva que lhe forneça comida. Agora Deus manda Elias para um lugar pior, mais mortal ainda. E uma viúva, a viúva é desprovida de qualquer segurança. E aí todos sabem a história. Elias chega para a viúva e falou: Deus me trouxe aqui para você me sustentar. Ela disse: você errou a casa, eu tenho só um bocadinho de farinha, vou fazer aqui com a minha família, depois vamos morrer. Aí Elias disse: não, Deus me mandou aqui porque Deus quer abençoar eu, quer abençoar você, os seus filhos, e quer abençoar muita gente. Se você fizer isso, então o que vai acontecer? Não vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela, até que a chuva volte novamente. Deixa eu dizer algo para você, mesmo em ambientes de crise, Deus quer te prosperar. Lembra quando Deus levou José no Egito? Quando foi que Faraó e José prosperaram? Foi no ano das vacas magras, no ano da fome, no ano da seca. Qual foi o ano que Isaac mais prosperou na terra? No ano da seca. Deixa eu dizer, qual é o ano que você mais vai prosperar? 2021 vai ser o ano que você mais vai prosperar. Por causa da palavra de Deus sobre você. Nós começamos esse ano, eu vou terminar agora falando esse testemunho meu. Acho que dia 15 ou 16 de março desse ano, nós fizemos o último seminário aqui na Mais de Cristo em Biguaçu com o pastor Michel. E aí fechou as igrejas, né? Aquela pandemia toda, tinha que fechar. E aí eu sou um ministério itinerante. Acabou as reuniões para mim. Nenhuma igreja faz evento, então por que elas vão convidar um ministério itinerante? E eu falei: Deus, queridos, não que a pandemia foi bom, mas Deus usou a pandemia para falar comigo. Eu falei: Deus, eu preciso de um novo. O velho já consumiu. E eu vi muita gente falando: agora eu quero ver cantores, pregadores itinerantes, como que eles vão viver? Mas deixa eu dizer uma coisa: quem vive só da segurança humana vai morrer mesmo em qualquer pandemia. Agora Deus sempre tem um novo. E Deus me deu estratégias novas. E deixa eu só encurtar aqui: nós nunca vendemos tanto material, livros na história da nossa vida como nesse ano. Esses dias atrás nós começamos um curso de finanças. Nós tínhamos 3.800 alunos. Sabe o que é isso numa internet? De você ter mais do que, sei lá, salas e salas de gente de uma universidade. Você tem aluno da Inglaterra, da França, da Espanha, dos Estados Unidos, do Japão. E Deus nos abençoou. Nós estamos terminando o ano mais abençoado financeiramente de todos os anos. Sabe por quê? Nós começamos a fazer um estúdio para falar em redes sociais. E eu precisava de um menino para trabalhar comigo. E eu chamei ele e disse: não, pastor, estou indo embora, estou indo para casa dos meus pais, porque não tem trabalho, está tudo difícil. Eu disse: experimenta trabalhar 15 dias comigo, profeticamente, vem do meu lado. E ele veio trabalhar. Com 15 dias que ele estava trabalhando part-time comigo, ele começou a receber tantos pedidos de trabalho, que ele falou: pastor, está final do ano, eu não tenho mais tempo. E aí a agência que trabalhava comigo teve que contratar mais gente, porque agora por causa do curso, muito trabalho. E aí eu entendi que quando você se move no novo de Deus, você começa a abençoar uma rede de pessoas ao seu redor. Agora é uma decisão pessoal. Eu quero viver do passado, ou eu quero viver do novo de Deus? O que o mundo tem para você são palavras negativas. E vou dizer uma coisa, vai ficar pior. Mas Deus tem uma economia diferente. Deus tem um novo para você.
Começa a se mover na palavra de Deus, começa a se mover na voz profética de Deus, nesses ambientes de revelações de Deus. Deus vai te mostrar coisas novas. Deus pode tornar você um homem ainda, um dono, uma mulher dona de negócios com centenas, com milhares de serviços, produzindo empregos. Só por causa de mudança de mentalidade. Você sabia que nesse tempo os ricos no mundo ficaram 40% mais ricos? Porque eles enxergam primeiro, gente. A gente sempre fica na parte de baixo chorando as pitangas, não dá, não vai. Enquanto Deus está dizendo: vem filho, vem para o meu coração, eu tenho coisa nova, vou fazer você ficar grande, eu vou tornar você famoso na terra, eu vou te honrar, pessoas vão ser abençoadas por causa do seu nome, e eu vou te abençoar, e os que não te abençoarem, eu também não abençoo. A bênção está com você, é você o que tem aliança comigo. Aleluia. Fica em pé, eu quero orar com você. Uau.